Senhor, seguro em ti. Eis-me aqui, tuas mãos me erguendo estão com amor, com Boa noite com Jesus. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Aos Efésios, capítulo 1, né, onde foi avisado, verso 3 ao verso 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça,
pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Senhor, elevamos a nossa mente e o nosso espírito em um nível mais alto. Concentramos o nosso ser, o nosso pensamento no Senhor. Podemos saber, sentir, ter certeza de que o Senhor está nos ouvindo. E nós estamos aproximando-nos de Ti com fé, sabendo que o Senhor é galardoador daqueles que o fazem assim. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, perdoa os nossos pecados e fala mais uma vez aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assenta-se. Estou pensando dar sequência àquela palestra de quarta-feira. Lembrando sempre de que o objetivo principal, o único objetivo pelo qual Jesus ordenou a seus discípulos que ficassem em Jerusalém, lá no cenáculo, até que fossem revestidos do poder do alto, era justamente para que eles fossem testemunhas. Através das testemunhas é que se prolonga, é que se leva adiante. Porque se fosse só uma questão de salvá-los, eles já estavam salvos. Se fosse só uma questão de salvar aquele ladrão arrependido lá da cruz, já tinha ido para o paraíso, não precisava ir para o cenáculo, lá para Jerusalém, serem revestidos do poder do alto. Aquele ladrão, como tantos outros. Então não era simplesmente para salvá-los, mas para que eles fossem ponte, fossem testemunhas, através das quais a salvação viria até os confins da terra, até os fins dos tempos, né? Até a última hora que estamos vivendo. Então, esse foi o propósito de Deus. E nós não temos que deixar fazer nenhuma ponte para o futuro, porquanto nós estamos na última hora, no último momento. Não há salvação mais. Deus não salva através de sistemas religiosos. Nesta era Ele está fora da igreja. É Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Eis que estou à porta e bato. Esta era morna que foi vomitada de sua boca, isto quer dizer, de seu profeta, porque o profeta é a boca de Deus aqui na terra. E por ser uma era morna, indiferente, ela está vomitada dessa boca de Deus. O Espírito Santo agora é para trazer realmente o selo, para selar a obra. Ele abriu um parêntese
na metade da última semana das 70 semanas de Daniel. Isso quer dizer, ele parou com os judeus, abrindo assim um parêntese, e começou a tratar com os gentios. Ficou lá 69 semanas e meia. Ele havia tratado com eles. Então começou aquele período ali, ou aqueles períodos, esses 7 períodos da igreja, que sempre é compreendido. A matéria evangelística sempre aponta para aquilo ali, porque os irmãos denominacionais vão entender melhor o porquê de um profeta nesta era. Então, veja, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Branham. Isto quer dizer, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Estas 7 igrejas estavam na Ásia Menor. E a gente encontra a carta endereçada a ela, ou a elas, as cartas, logo nos 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Agora, é bom que cada crente saiba disso, porque é muito simples. Eu não tenho que ser um grande mestre para ensinar isso. E você não tem que ser um gênio para aprender isso. Não se pode compreender que essas 7 igrejas que estavam ali na Ásia, ali no local, a igreja local, fossem elas exclusivamente o objetivo de Jesus Cristo naquela hora. Elas nem estariam escritas no Apocalipse se o assunto fosse relacionado exclusivamente com aquelas 7 igrejas locais, com aquelas daquele dia. Que benefício isso traria? Principalmente se tratando de um livro como o Apocalipse, que foi todo escrito para mostrar as coisas que seriam. Então elas foram tomadas como igrejas locais, como tipo, isto quer dizer, as cartas endereçadas a elas, respectivamente, Éfeso, etc, etc. Por quê? Nós já aprendemos. Cada uma daquelas igrejas possuía características que seriam evidenciadas, manifestadas em cada era da igreja de Jesus Cristo. Você vê que ali não tem uma carta à igreja de Jerusalém. Notou? Não tem a igreja que está em Samaria. Isso porque elas estão ali como um candelabro dos 7 mensageiros, das 7 estrelas, que viriam, cada um por sua vez, em cada era da igreja gentílica, durante esses 7 períodos. E o Espírito Santo necessitou, sem dúvida alguma, dessa ponte, ou dessas pontes, dessas testemunhas, até chegar o fim. Agora, o selo significa fechar o parênteses, selar, fechar, lacrar, terminar, obra consumada. E você, por si mesma, não importa a sua condição social, o irmão por si mesmo, não importa a sua condição social,
financeira, não importa. Você não tem nenhum mérito. Eu não tenho nenhum mérito de estar neste quadro. Mas você tem que compreender, nós temos de compreender individualmente que nós estamos dentro desse quadro, como testemunhas. Jesus não tem mais testemunhas lá fora. Já visto que eles não querem nem mesmo o seu nome e blasfemam contra o seu profeta. E você está dentro desse quadro por predestinação. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Aqui nós olhando para essa parte de testemunho, eu gostei muito dessa mensagem, porque ela é estrutura, ela mostra, de fato, o que é Bíblia, não é? E essa natureza, sendo uma Bíblia, o profeta disse, a natureza foi a minha primeira Bíblia. E Deus não vai julgar quem quer que seja de uma forma que aquela pessoa esteja inexcusável. Ele não vai ser injusto com ninguém. Porque Ele tratou de fazer tudo, cercar o homem de Bíblia, cercar o homem de si próprio, cercar o homem de testemunhas. Você vê como aquele idoso, cabelos branquinhos, ateu, incrédulo, tomou aquela menininha que ia para a escola dominical e agrediu a sua fé. Você crê realmente que esse Deus existe? Ela não pôde fazer nada. Ela olhou assim, sempre no pé de cerca, no pé de muro, tem aquelas rosinhas, aquelas coisas. Ela põe uma florzinha daquela, uma rosinha, e disse para ele: eu quero que o senhor me mostre quem é que fez isso aqui. Me diz, quem que fez isso aqui? Ela mostrou um versículozinho da Bíblia para ela. Ela pegou uma florzinha pequenininha. Aquilo era Jesus chorou. A gente aprendia, tinha maratona assim de aprender a Bíblia. Qual é o menor versículo da Bíblia? Então o menino logo dizia: Jesus chorou. É um versículo. Então ela foi lá e pegou esse menor versículo, uma florzinha pequenininha, e converteu o ateu com o menor versículo. Aquela florzinha, o menor versículo, uma testemunhazinha ali. Foi bastante. Então Deus gosta de testemunhas. Tudo na terra dá um testemunho. Ora, se o próprio animal irracional, se uma rosinha, uma coisinha vegetal, uma árvore, cada uma no seu lugar, de acordo com sua espécie, cada ave, o João de Barro, a beija-flor, e cada coisinha dessa, cada animal, é uma testemunha. Isaías tomou o jumento e o boi como testemunha.
Eu disse, o boi conhece seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o homem... Então, tudo que você tem que ser é uma testemunha. Isto quer dizer, você tem que dar o seu testemunho. Estava vendo aquele quadro sobre quando é muito difícil uma família entrar em atrito entre si, principalmente se tratando de coisa financeira, trazer oficialmente no escritório, como se vai para uma sala de audiência lá no Ministério do Trabalho, perante o juiz lá de fora, mas virem abnegados, sujeitos a aceitarem a decisão da palavra, da justiça de Deus, ali no escritório. São poucos que gostam disso, que usam desse direito, é um direito, é uma segurança para julgar as suas casas. É 1 Coríntios capítulo 6. Quando você estiver em questão, você se lembra de 1 Coríntios 6, antes de levar aquele irmão lá no juiz, aquele empregado, aquela empregada, aquele patrão, aquela patroa, antes de levar lá no Ministério do Trabalho, fala, eu vou te levar na igreja. É 1 Coríntios capítulo 6. Resultado, você daria um testemunho, você é testemunha em todas e quaisquer circunstâncias, etapas, nós somos convocados a ser testemunhas. Agora a gente dá cada testemunho tão vergonhoso no trânsito, mas tão vergonhoso, que depois a gente pensa assim, meu Deus, que cristão sou eu? Que tipo de testemunha sou eu? Uma vez eu li uma crônica, aquilo me chamou a atenção. Esse cronista já morreu, ele foi meu colega de escola técnica, chamava Draulas Vaz. E ele falando sobre o comportamento de um atleta. Ele diz, de um modo geral, ele falando sobre como deve ser um atleta, e ele estava quase que dizendo que aquele atleta devia ser um crente, um cristão, dar testemunho. E me lembro que ele ainda disse assim, você já pensou, uma pessoa está parada ali na sua frente, no carro, e de repente você buzina atrás insistentemente, impertinentemente, e ele olha para trás e diz, esse é o meu ídolo lá do futebol, é o fulano. Vai ver um fã seu, que grita, que torce por você, e você está lá irritando no trânsito, mostrando sua falta de educação. Guardei aquilo. Mas em tudo nós somos chamados para ver como é que nós vamos proceder, diz o irmão Branham. O irmão Branham disse, Deus deixa aquilo acontecer para ver como é que você vai reagir. Isto quer dizer, ele deixa aquilo acontecer porque ele quer um testemunho naquilo. Ele quer uma testemunha. Mas ele pode até perder a confiança em mim, em você. Ele diz, não dá. Porque todas as vezes que eu permito, é aquele ataque terrível, é uma gritaria, é um comportamento precipitado, é tanta coisa, e não tem tempo de eu falar, não deixa eu falar, só eles é que querem falar, só ela que quer falar, só ele quer falar, e é aquele choro histérico, e aquela coiseira toda, e, por fim, eu não posso mais te dar a oportunidade.
Mas ele diz, olha, Deus gosta, Deus quer, Deus criou a coisa dessa forma. O sol se levanta no leste para mostrar o princípio da vida. Ele vai e se põe no entardecer. De manhã os pássaros acordam e cantam, e eles ficam felizes. Nós sentimos refrigério. Ao entardecer, nós estamos cansados quando o sol se põe. Isso dá testemunho que há uma vida e uma morte. Um dia nasceu, um dia morreu. E ele gosta de ver esses testemunhos selados. A árvore viveu, as folhas caíram. Deus preservou nas raízes da árvore, onde esta vida se originou, onde ela começou, embaixo nas raízes. Surgiu e fez as folhas para a sombra, volta novamente de onde ela veio, somente para descansar, para vir em uma outra estação. Deus gosta disto. A vida na florzinha que cai da semente retorna para algum lugar que nós não sabemos onde. Porém, toda a polpa talvez sai da semente e a semente se apodrece na terra. Todavia, há uma vida ali dentro que está escondida para uma ressurreição novamente. Tudo fala, tudo dá testemunho. Não tenha medo. Voltando à mensagem, o intervalo, ali ele já falou sobre o vagão de mercadorias que tinha que ser bem arrumado. O inspetor examinava tudo, depois então ele colocava um selo que só podia ser aberto lá no fim da jornada. Então todas as coisas tinham que estar em ordem. Nós lembramos que Deus disse, põe a tua casa em ordem, porque eu venho te buscar. E você vai. Agora aqui lembrando, ele diz, você não pode entristecer o Espírito Santo de Deus, porque você está selado com Ele. E você deixa isto de lado, às vezes ignora isto, e segue em frente com o seu nervo, com a sua estupidez, com palavras descaridosas. E você está se violentando a si mesmo. Você está fazendo um derramamento de adrenalina e aquela confusão toda, que quando vem uma associação com a insulina, chega até a suar sangue. Ultrapassa todos os limites, você desrespeita todo o seu sistema de vida, quando você age dessa forma. E muito mais do que isso, antes de você agredir a si mesmo, a si mesma, violentar a si próprio, você tem que romper com aquele selo, porque ele não pode ficar selado lá dentro. Ele tem que sair como um pássaro e assentar ali no galho de uma árvore. E às vezes ele volta assim um tanto desconfiado, com medo até. Será que eu vou levar outra? Eu estava vendo, é uma coisa interessante, a irmã Judite, mas Edith sabe disso. O irmão Josué, o seu saudoso esposo, convivia com as aves. Fica de pé um pouquinho, irmão, só um pouquinho, fica de pé. Isso, só para aparecer. Essa é a viúva do nosso saudoso irmão Josué. Obrigado. Então, ela sabe perfeitamente que ele tinha convívio com as aves, com as perdizes, com as rolinhas, não é? E eu estava vendo isso lá no rancho. O primeiro visitante morador que chegou lá para nós foi um casal de andorinha. A gente ali debaixo, e aquele casalzinho já fez morada,
assim na comunheira do rancho. É estranho, porque eles são selvagens. Mas por quê? Ninguém atirou-lhe pedra. Ninguém os enxotou. Eles estavam por ali, chegaram meio assim, coisa e tal, sentaram no fio da antena, naquele pau, na ponta de uma viga lá, e coisa e tal. Ninguém fez nada. De vez em quando tem lá alguma coisinha, algum detritozinho, cai lá no chão meio desconfiado, vai, pega, voa e volta de novo. Não aconteceu nada. Então vai chegando a ponto de dormir dentro de... Eles tiveram muita coragem. Eu não sei como é que eles aguentaram dormir dentro de um par de sapatos do irmão Norival. Não sei como é que não desmaiaram. Não, mas não ficou só nisso. As gaivotas. Ali, logo as gaivotas, fazendo volta. Em cima, vai lá em cima, volta até perto da cabeça e faz isso aqui. E os canarinhos. Logo tinha lá um casal de canarinho, mansinho, já catando lá. Ora, a ave, ela é meiga, ela é suave, ela é mansa. Ela tem medo do homem, por quê? Mas ela chega a vir comer na mão do homem. O Espírito Santo é uma pomba. A pomba exemplifica exatamente o Espírito Santo, é um tipo do Espírito Santo. Então a pomba é isso. O Espírito Santo é isso. Agora, se você joga pedra, você fala descaridosamente em qualquer coisa, você está jogando pedra naquela ave. O Espírito Santo não pode ficar selado dentro de uma pessoa iracunda, temperamental. É necessário que nós constatemos isso à luz da palavra. Por que o nosso coração dói tanto? Você pode ver, às vezes ele dói antes de você ser até mesmo provocado, irritado, e depois falar palavras descaridosas. É tão difícil, não é? Mas aí eu quero ver se eu completo pelo menos essas três partes aqui: redenção, possessão e segurança. Vamos ver se dá. Retenha essa palavra, redenção. Porque você vai entender uma coisa, que só o Espírito Santo pode te dar essa segurança de redenção. Retenha essa palavra redenção, porque até o dia em que o livro da redenção tenha sido revelado, e o Redentor venha para reclamar sua possessão, nada pode romper esse selo. Portanto, você não pode violentar-se a si mesmo. Não entristeçais o Espírito Santo. Façam as coisas que agradam a Deus. Pense sempre na estatura do homem perfeito, porque o livro está selado. O próprio Espírito Santo é o selo. Um selo significa, agora estas são as palavras que tiramos do dicionário, uma obra consumada. Fechou, selou. Você escreveu a carta, põe dentro do envelope, e logo que você chega no correio, você sela, selou. Aquilo a levará a seu destino. Agora, quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus que tem estado selado nesses 7 selos misteriosos, é então finalizado até o dia quando esse selo for rompido e for revelado o que está por dentro. Ele está falando, preparando aqui no intervalo,
para a revelação dos 7 selos, mas que no fim tem tudo a ver com o Espírito Santo na igreja. A parte histórica é uma coisa. A parte histórica compreende a terceiros, a acontecimentos históricos, políticos, religiosos, e a terceiros que viveram o então. Mas ela tem a ver agora, no presente, é com a igreja do momento. Agora, quando o 7º selo é rompido, o mistério de Deus que tem estado selado nestes 7 selos misteriosos é então finalizado até o dia quando esse selo for rompido e for revelado o que está por dentro. Se alguém pergunta, o que há nesse vagão? O que há aí dentro? É só ferir o seu nome que vai mostrar logo o que tem dentro. É só lhe dar um prejuízo qualquer, vai mostrar o que tem dentro do vagão. O que há nesse vagão? Lhe respondem, supõe-se que seja tal e tal coisa. Nisso alguém está supondo. Porém, quando o selo é rompido e a porta se abre, então vemos por dentro e vemos exatamente o que contém. Se vê você o que eu digo? Isto somente sucederá no tempo do fim, porque esta é a mensagem do fim. Porque antes, a última, agora que terminou, é o seguinte: você vestia, você vivia e se comportava bem, porque você tinha que falar em línguas, porque você tinha que cantar no Espírito, porque você tinha que pregar, você tinha que testemunhar, você tinha que comandar o grupo das mulheres, das moças, e assim por diante. Havia um objetivo pelo qual você zelaria de vários fatores de sua vida particular. Mas e agora? Você tem que subir, é isso. Outra coisa que é um selo significa é possessão. Isso não tem nada a ver com história, não. Isso não é uma teoria, não é um mistério lá separado da igreja. Isso tem a ver todinho com a igreja, porque nós vimos aqui no nascer do sol que ele é ela é ele. E ele disse, ele, Jesus Cristo, é estes 7 selos. Ele é estes trovões. Agora, tudo está relacionado com ele. Ora, sumariamente com ela, com a igreja. No selo tem uma marca que assinala a quem pertence o conteúdo. Quando você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo, já não pertence ao mundo, mas você é uma possessão de Deus. Então é uma consciência que você tem que ter. A moça que tem essa consciência jamais se casará com um homem, um rapaz que não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que não tenha dado testemunho da sua fé, que não seja dizimista, fiel, que esteja na comunhão, que não seja trabalhador, cumpridor de seus deveres, que não demonstre no mínimo que tem sido selado, que é também uma possessão de Deus. Por que Deus nunca aceitou o casamento de Israel, das mulheres, dos homens de Israel, com mulheres estranhas de fora? Porque Israel era uma possessão de Deus. Era dele, era povo lá no Egito, era uma congregação, era uma igreja lá no deserto. Tinha uma congregação na qual o bastardo não podia entrar por 14 gerações. Era uma possessão. Então você não é sua. Você não é seu. Você é dele. E você não tem direito de fazer esse jugo desigual. Se você
vai ser possuída por um homem que não é possessão dele, você está fazendo exatamente aquilo que foi feito lá no Velho Testamento. O profeta chamou, na mensagem Esteja Certo de Deus, ele chamou de uma coisa maligna. Ah, mas eu me decepcionei porque quantos rapazes da mensagem só fez me decepcionar? Tem moça decepcionada? Então tem que arranjar um moço lá de fora, porque a trata com muito mais respeito, com muita mais cortesia, porque não tem certas baixarias. Você tem como se conduzir fora de toda baixaria. Por que tantas outras nunca se encontram nessa situação? Porque elas sabem se conduzir. Elas têm autoestima. No selo tem uma marca que assinala realmente a quem pertence o conteúdo. A quem pertence aquela moça, a quem pertence aquele homem. Aquela mulher. E Satanás sabe perfeitamente quem pertence a Deus e quem não pertence. Não foi nenhuma vez, nem 10, nem 20, nem 30, que ele entrou na igreja e dizendo para mim: eu te odeio, eu não gosto de você. Eu sempre disse: eu sou feliz por isso, porque você não gosta de mim. Quando você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo, você já não pertence mais ao mundo. Você não tem direito de se expor. Mas você é uma possessão de Deus. Agora, o tempo já se foi, mas veja aqui que coisa bonita. Redimido, selado, agora vem a segurança. Também um selo significa segurança. Paulo está usando esse termo aqui à toa? Hein? Ele está usando isso aqui à toa? Não. Um selo significa segurança. O selo significa que você está seguro. Você está seguro, você é uma pessoa que sabe o que quer. Mas você não é a Maria vai com as outras. Nós estamos vendo aí as campanhas políticas nesse país. Gente, subestima o povo demais. Subestima. Como se o povo fosse levado assim. Basta acontecer um fato. Se acontecer um fato com um burro, o povo elege um burro a presidente. O povo vai assim por fatos que acontecem. Eles não tem, a pessoa tem que ter princípio próprio. Um candidato enxovalha o outro, então vira tudo. O povo fica assim. Vai para lá, muda para cá, muda para lá, muda para cá. Mas não pode ser assim. Isso é um reflexo do estado espiritual da nação, do estado espiritual do povo. O selo significa que você está seguro. Vocês que não creem na segurança eterna, não sei. Mas um selo significa que a coisa está segura até chegar o seu destino. Não importa se isso bate para lá, bate para cá, sacode para lá, sacode para cá. Mas você está seguro até o seu destino final.
Pobre daquele que trata de romper esse selo, violentar esse selo de Deus. O selo do Espírito Santo não pode ser rompido. Você tem ouvido alguns que têm dito: o diabo me fez fazer isso. Não, isso não é verdade. O diabo não fez isso. A verdade é que você não estava selado por dentro. Porque se você estivesse selado por dentro, o diabo não podia fazer você fazer isso, fazer aquilo outro. O diabo não pode fazer fumar. O diabo não pode fazer uma mulher cristã cortar seu cabelo, pintar sua cara, como Jezabel pintou. Por quê? O diabo me fez fazer isso. É porque não está selado com o Espírito Santo. Porque quando você está selado por dentro, o diabo fica selado por fora. O que sucedeu foi que você saiu e se encontrou com o diabo. Você atendeu o seu convite. Você foi lá na fronteira encontrar com ele. Você não vê aquela mulher lá nos Estados Unidos que foi no apartamento daquele grande lutador de boxe, Mike Tyson, né? 2 horas da madrugada, depois o leva para o tribunal, dizendo que ele a violentou. Isso é a podridão, essa justiça. Isaías, com razão, disse que essa justiça é vômito, é uma mesa cheia de vômito. Como é que pode um tribunal condenar um homem porque violentou uma mulherzinha que foi no seu apartamento às 2 horas da manhã? E o que ela esperava? O que ela queria? É que ele fosse orar com ela, cantar hinos com ela, ler a Bíblia de joelho com ela, às 2 horas da manhã lá. É isso que ela queria? O que sucedeu foi que você saiu e se encontrou com o diabo lá. Você não tem que culpar o diabo. Ele não pode entrar em você, porque a única maneira dele entrar em você seria pelo mesmo processo pelo qual você passou. E para isso ele teria que ser salvo, santificado e cheio do Espírito Santo, e consequentemente seria seu irmão. Então não foi o diabo que o fez. O que sucedeu foi que você apenas chegou, mandou ela entrar no seu carro e a levou para o motel. Foi isso que aconteceu. É isso. Você chegou à fronteira e regressou com seus desejos das coisas do mundo. Você nunca entrou completamente em Canaã, cruzando o Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo. Daí então 2 classes de crentes. Uma faminta, que parece ser muito religiosa, parece faminta pela palavra, e diariamente buscam e desejam saber mais de Deus, e nunca chegam a esse lugar onde podem descansar e se ancorar em Cristo. E por experiência prévia tenho podido comprovar que são do intelecto apenas. Isso nunca desceu lá no âmago, lá na alma, lá no íntimo. Agora, falando isso, há 2 tipos diferentes de cristianismo. Parece estranho falar isso, porém não direi 2 tipos diferentes, mas sim 2 fases diferentes. É mais apropriada a palavra fase que a palavra tipo. O mesmo cristianismo, porém com 2 faces diferentes. Uma delas é uma concepção mental ou intelectual do que Deus tem dito em sua palavra e de Jesus Cristo, e concorda e tudo mais, mas a cada teste que chega, que passa, é vencido. A cada teste que é convocado para mostrar se tem aquilo lá dentro mesmo ou não, é vencido. É vencida. E a outra é uma experiência experimentada que Deus tem dado ao coração do homem.
Essa é selada lá dentro. A intelectual é faminta, é na mente, se deleita em Deus, grita aleluias, fala línguas estranhas, salta, chora, mas seu deleite não se arraiga lá dentro. Não tem garras. A outra parece ter vitórias contínuas. Nada lhe engana, nada. Ela pode ver as coisas antes. Nada lhes molesta. Ela percebe quando o diabo está rondando sua casa. Estão sólidos, estão ancorados o quanto possível. Nem as provas, nem as tormentas lhe alteram. Não há tentação que possa lhe dar uma rasteira. Antes eles parecem ter algo a seu redor, que a gente que é cristã e trata de viver para Deus, admira esse tipo de cristão. Que atmosfera que é ao redor desse cristão, que é diferente. Essa mulher nunca está enredada de casa em casa, de conversinha, curiosa, quer saber isso, aquilo outro. Ela tem postura, ela entra na igreja, ela é invejada pela sua postura. Ela é de peso, ele tem peso, ele não tem que fazer força para mostrar que é um homem de caráter. E eu tenho me perguntado, Senhor, que é o que esta gente tem que os outros tratam de obter? Chora no altar, grita e não tem, e parece que falham todo o tempo em conseguir. E eu sei que essa é a grande pergunta em todos os corações daqueles que servem a Cristo. Vocês que estão em condições mais difíceis, irmãs, é que têm condição, estão com a caneta e o livro para escreverem as mais belas páginas de hoje, da história de hoje. Não são muito bem aquelas que têm um marido para ampará-las, lhe dar o braço e protegê-las, e crer nelas de olhos cegos, fechados. E até o dia de hoje não tenho visto uma pessoa que haja alguma vez chegado a ele, que não haja, depois a vida não volta a parecer correto para eles, se depois chegam até mesmo a abandonar a Cristo, dizendo: eu não dou conta, eu não consigo. Fechemos nossos olhos. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Isso é tremendo, Pai. Nós bambeamos as nossas pernas. E nós queremos estar aqui. Como Pedro disse: para onde iremos nós? Só de Ti procede palavra de vida eterna. Jesus, aqui está o Joaquim. Você quer falar seu nome? Diz aqui para ele: Jesus, aqui está. Fala seu nome. Jesus, aqui está. Aqui está. Esquece filho, esquece marido, esquece problema. Fala o seu nome. Aqui está. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, eu quero rastejar até o fim. Eu quero rastejar, ó Pai. Mas quero morrer nessa batalha.
nessa batalha, Senhor, nessa luta, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós vamos lutar, nós vamos, Senhor, nós vamos, em nome de Jesus Cristo. Agora, Senhor, dá saúde, enobrece o espírito de cada um, Senhor. Encoraja na fé, no amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. A você pergunto agora, porque teu coração chora e não conheceu a Jesus. Quantas vezes tem ouvido essa história tão triste de sua morte na cruz? Ele foi chicoteado, seu corpo dilacerado, inocente foi ferido. Quanta dor ele passou, humilhação suportou, para não te ver perdido. Você tem muito valor, tudo isso por amor, Ele fez pra te salvar. Sua alma clama e chora, deixe este mundo agora, não há nada que esperar. Seus pecados cometidos serão todos esquecidos, para lhe dar a salvação, Ele quer te perdoar. Você que não percebeu o tanto que ele sofreu, já parou para pensar? Por você Jesus morreu, pregado naquela cruz, tudo fez por te amar.